vamos falar um pouco sobre luto. Para quem, não me conhece ainda, né, meu nome é Esther Bastos, eu sou líder do Terra, conheci do Terra em um momento de dor física, e uma pessoa me apresentou ao óleo essencial, o Deep Blue. Todo mundo deve ter no seu ranking de óleos seus queridinhos, né? Por mais que depois eu tenha descoberto outros queridinhos, o Deep Blue vai ser para sempre o meu queridinho mor, porque foi ele que primeiro me proporcionou não sentir a dor que eu sentia antes. E segundo, me trouxe todo esse universo, né, dos óleos essenciais e dessa oportunidade de reinventar. E é também sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Da nossa capacidade de se reinventar. Então, eu sou uma empreendedora do Terra, uma líder do Terra, sou consultora de bem-estar, aromaterapeuta e psicóloga. Tenho uma formação também como engenheira química. Não é preciso tanta formação para a gente entrar de cabeça no mundo dos óleos essenciais, mas no meu caso fez uma junção que fez muito sentido para mim, né? De juntar paixões na minha formação, a química com a parte emocional. E hoje, o assunto, né, que nós trouxemos é luto. Então, o que eu queria falar aqui primeiro, antes da gente entrar nos óleos essenciais, é entender isso. O que é o luto? Tem muito mito também, né, em torno do luto. O luto tem fases. Ah, o luto é quando alguém querido morre. Ok. O luto é um estado emocional. É um estado em que a pessoa está. Alguns autores vão entender o luto como um processo, outros autores entendem como algo cultural. E quando se trata de morte, morte física, né? Seja de um animal, seja de uma pessoa, a cultura, sim, fala muito alto, né? Porque existem culturas em que é ao contrário. O nascimento é visto como um aprisionamento e a morte é vista como uma celebração. Então, sim, esse autor, que é Bowlby, que fala sobre a questão cultural da morte, não é nem tanto do luto, mas é da morte, cabe nessa discussão de se o luto é um processo ou se o luto tem essa conotação mais cultural. Mas, de qualquer maneira, seja por um lado, seja por um outro, ele é um estado emocional. Ele é uma alteração no modo como você normalmente age e lida com as coisas. E quando que aparece essa alteração emocional? Quando você tem uma ameaça, né? Não precisa nem que aconteça propriamente um rompimento desse vínculo, mas quando você tem uma ameaça ou um efetivo rompimento de um vínculo. E esse vínculo é uma coisa muito ampla. Pode ser a perda de um ente querido. Nos entes queridos, a gente inclui aqui os animais de estimação. Pode ser uma separação. Então, imagina que um casamento que chega ao fim, existe um luto, né? Nisso que chegou ao fim, né? Houve uma finitude, vai haver uma separação e é preciso elaborar essa separação. Essa separação pode ser de parceiros, pode ser de filhos. Quantas vezes não acontece de o filho atinge uma certa idade e ele resolve fazer uma faculdade em outro país, ou casa e muda de estado, ou mesmo não precisa ser uma mudança tão radical assim, né, no cotidiano, mas ele sai da casa dos pais e esses pais passam pelo luto de cadê meu filho, né? Aquele que a gente chama do síndrome vazio. Pode ser o luto de uma amizade, né? Uma briga entre amigos que não teve volta e aquela relação pode até ser reestabelecida, mas não vai voltar a ser a mesma. Houve um luto desse momento, dessa separação. Às vezes o luto vem em forma de uma doença.
pode ser uma doença na própria pessoa, pode ser uma doença na família. E ainda que essa doença não leve a óbito, ela pode mudar radicalmente o estilo de vida, o cotidiano dessa família, e essa família ter que passar por esse luto. Você tem casos, por exemplo, é muito comum em diabetes ou em acidentes, né, principalmente acidentes de carro, onde acontece, por exemplo, uma amputação de um membro. Ou em casos de câncer, em que você tenha que fazer uma extração de uma mama, por exemplo. Então, a pessoa está ali, não houve a morte da pessoa, mas ela perdeu um pedaço de si. E é preciso elaborar o que que é essa perda, o que que essa perda significa na vida dessa pessoa, e isso é passar por um luto. Algumas cirurgias, por exemplo, câncer de fígado, é um câncer que ele é, entre aspas, tranquilo. Por quê? Porque o fígado é um órgão que regenera. Então, você pode perder até 2/3 do fígado. Ok, então você constatou relativamente cedo, o médico vai fazer o corte e vai ficar tudo bem, não vai ter problema nenhum, porque é um órgão que, entre aspas, tira de letra essa situação. Mas a cirurgia, pelo menos do que eu me lembro, pode ser que ela tenha evoluído, mas do que eu me lembre, ela faz um Y invertido. É uma cirurgia muito invasiva, com uma cicatriz enorme. Esse corpo antes da cirurgia é diferente do corpo depois da cirurgia. Então, existe um luto desse corpo que não existe mais. Você pode perder o emprego ou, por algum motivo, você querer mudar de emprego. E existe um luto dessa situação, seja ela provocada ou não. E a gente tem aqui uma questão do envelhecimento, e aí a gente tem todas as fases, né, do desenvolvimento humano. Então, a criança, quando nasce, você tem ali um bebê. Quando esse bebê chega mais ou menos na fase dos 2 anos, é um adultinho em miniatura, com todas as características de criança, em formação, é um ser em formação, mas ele não é mais um bebê. E tanto a criança tem que se despedir dessa fase de bebê, quanto os pais precisam se despedir desse bebê, senão você corre o risco de cristalizar esse momento que não é saudável para ninguém. A criança vai crescendo e, em um dado momento, ela percebe que aquela figura heróica do pai não é. O pai é um ser humano, com suas falhas e suas virtudes, assim como a mãe, assim como os avós. Mas os pais são, ou os cuidadores mais próximos, são as figuras mais marcantes, em que a criança, para passar da fase de criança para a adolescência, para ela começar a desenvolver essa personalidade, ela precisa dizer adeus a esses pais. Então, tem uma morte desses pais idealizados, que é um luto para a criança. A criança passa por 3 lutos: ela perde os pais, ela perde a referência dela como bebê, ela perde o corpo de criança, que agora vai se transformar num adolescente. Então, isso é um luto. E conforme você vai envelhecendo, você vai dizendo adeus a várias fases. A coisa de 30 anos, virar 3, 4 noites, eu tirava de letra. Isso não existe mais. Não posso nem dizer que eu passei por um luto, porque às vezes essa coisa é tão continuada que você não passa por essas fases de luto, mas eventualmente a gente nota muito quando os amigos se encontram e vem toda aquela conversa daqueles momentos em que fez faculdade e tinha 20, 20 e poucos anos. Ok, é válido relembrar, porém é uma fase que já passou. Então, envelhecer também é lidar com os lutos, tá? De cada fase da sua vida, que você vai terminando para ir progredindo para outras fases, tá? Existe aqui uma questão do luto, deixa eu ver se eu. Não. Tá.
até cabe aqui, tá? Então, assim, primeira coisa é isso. Todas essas situações geram uma situação de luto, que é esse estado emocional. E esse luto, ele é particular. Esse luto, ele é marcado, sim, por uma instabilidade emocional, cognitiva, biológica, que pode ser um e ou em cada uma dessas etapas, e ele é particular para cada ser. É algo natural? Eu, particularmente, penso que sim. E eu costumo fazer o paralelo do que é da natureza com o que é inventado, quando a gente consegue encontrar na natureza bruta, vamos dizer assim, exemplos daquilo que a gente está lidando. Então, quem já teve 2 animais em casa sabe que quando um parte, o outro entra em luto. É um luto relativamente rápido, mas ele sente aquela falta e ele precisa elaborar essa emoção, porque as emoções elas não são humanas, elas são uma forma que a natureza criou da gente sobreviver. As emoções são principalmente protetivas, todas elas. E o luto é aquele momento de recolhimento, aquele momento em que você precisa elaborar. Ninguém supera o luto na realidade. Você elabora esse luto em cada fase do que acontece. E aí tem um outro mito, que são as 5 fases de luto. Então você primeiro nega, depois você se desespera e você tenta barganhar, depois você já esqueci a ordem, mas enfim, tem aí 5 fases em que você passaria por todas essas fases para elaborar um luto. Isso não acontece dessa forma. Cada pessoa vai sentir o luto de uma forma, cada pessoa pode saltar, ou ela pode ir e voltar de uma fase para outra, ela pode não passar por alguma fase, e ela pode, onde entra o luto patológico, estacionar em uma fase. Tá? Então, pertence ao luto tristeza, desânimo, insegurança. Pode existir medo, pode existir culpa, pode existir raiva. Você pode ficar com raiva da situação que você absolutamente não estava na sua mão e agora você tem que lidar com isso, né? Ele pode gerar uma dificuldade para dormir ou para acordar. Geralmente, isso aqui vem atrelada à depressão, a um processo depressivo. Eu, particularmente, não coaduno com o amálgama que existe, algumas vezes, de que a pessoa deprimida, o pior momento dela é o momento de acordar. Pode ser ou não, porque todo mundo foi dormir e a criatura continua ali acordada e ela não consegue dormir, seja por ansiedade, seja pelo pensamento repetitivo, e isso pode ser uma fonte de sofrimento. De qualquer maneira, a dificuldade de dormir ou de acordar pode existir, ansiedade com crises de choro, a dificuldade de concentração, a falta ou o excesso de apetite, porque, veja bem, se nós estamos lidando com que a gente viu aqui, um estado emocional, isso significa que o nosso sistema límbico vai ser afetado em primeiro lugar. E isso é muito importante, a gente pensar como se você pudesse localizar, que não pode, mas se você pudesse localizar em qual parte do corpo esse luto se forma, seria no sistema límbico, pelo fato do sistema límbico ser o centro das emoções, pelo fato do sistema límbico comandar todas as funções de sobrevivência. Então, fome, sexo, sede, dormir, se motivar, as memórias, os pensamentos que vêm atrelado a essas memórias, tudo isso está ali no sistema límbico. Então, se isso tudo está no sistema límbico, qualquer das funções, se o sistema límbico comanda tudo isso,
e o luto afeta as emoções que estão nesse centro de comando, qualquer dessas funções pode ser afetada pelo luto. Como que a gente vai saber o que vai ser afetado mais ou menos? É particular. O tempo do luto é particular. Existe aí mais ou menos, a gente tem um prazo esperado. Alguns autores vão falar 1 ano, outros vão falar 2 anos. Não se espera realmente um luto com mais de 2 anos, mais ou menos. Por quê? Porque aí dependendo do processo, se for uma tristeza, geralmente quando é assim, vem atrelado a uma tristeza, que passa para melancolia. Então a gente já está falando de uma outra coisa, é um luto que se transformou em outra coisa. Mas a raiz é esse luto. Tá? Mas, de qualquer maneira, não é matemático. A gente não pode botar um tempo matemático para uma emoção. Cada um sabe a dor que sente, cada um sabe aonde essa dor aparece e cada um tem um motivo para sentir essa dor. A perda de um, um emprego, ou no emprego que é mais fácil, a perda do emprego pode ser tirada de letra para algumas pessoas e pode ser o caos na vida de outra pessoa. Tudo depende de uma série de crenças que essa pessoa tem. Como lidar com isso, tá? O histórico e as experiências que ela já viveu na vida. Bom, eu adiantei essa tela. Basicamente, eu adiantei a tela, né? Que ele não é mensurável, não respeita o tempo cronológico, não tem regra de conduta, não tem receita de bolo para o luto. Agora, o luto ele pode ser visto como algo também como um ponto de saúde. Por quê? Porque essa dor emocional pode ser usada como força motriz. Aquele menino, eu sou péssima para esportes, mas eu sei que tem, Las Grael, pode ser Las Grael? Ai, o Gabriel veio me salvar aqui. Então, ele perdeu as pernas num acidente. Ele poderia ter entrado num luto que levasse à melancolia que paralisasse a vida dele, mas ele pegou essa dor emocional de ser aquele campeão e se transformou em outro campeão. E ele fez outra coisa da vida e continuou no meio dos esportes e continuou fortalecido dentro daquilo que ele amava fazer. Então, essa dor emocional não necessariamente paralisa. E a ajuda que a pessoa procura também é individualizada. Algumas pessoas, com a ajuda de um psicólogo, já resolve o problema, com a ajuda de um desabafo com um amigo, o suporte da família resolve o problema, com a ajuda dos dois, com a ajuda de um psiquiatra junto, com a ajuda de um aromaterapeuta, consultor de bem-estar, com a ajuda de outras técnicas. Alguns são autodidatas e está tudo certo. A ajuda também é individualizada, cada um sabe. Dizem que o corcunda sabe como se deita, né? E o mais importante é respeitar realmente esse tempo e essa dor da pessoa. A gente procura na natureza um exemplo. A natureza se recolhe quando é preciso passar por esse luto. Quando o animal está ferido, ele se recupera nesse recolhimento. E é preciso escutar essa voz que você só vai fazer no silêncio, tá? Então, é só para a gente tomar um cuidado, né, quando a gente está lidando com um luto, seja ele de que natureza for, e pode ser que você, agora estou falando, você consultor de bem-estar, você aromaterapeuta que está cuidando de outra pessoa, a gente tem que tomar o cuidado de não pensar assim. Vou dar um exemplo. O filho cresceu, por exemplo, e vai mudar de país, e você olha para aquele filho que está indo para uma Suécia da vida, feliz da vida, você olha para o filho dessa pessoa e você não entende como que essa mãe não pode estar feliz porque o filho está se realizando. Não nos cabe mensurar se essa dor é válida ou não. A dor do outro é a dor do outro. O que nos cabe é escutar
e encontrar dentro daquilo que a gente tenha conhecimento qual é a melhor maneira de ajudar essa pessoa. Tá? Aqui aquela coisa que eu estava falando, né? Se a gente pudesse localizar em algum lugar, o luto a gente localizaria no sistema límbico. Tá? Aqui eu tirei esse pedaço dessa revista, uma matéria. Ela é uma matéria boa, porque ela vem falando da parte da neurobiologia, né, da neurociência, da parte da psicologia. Ela vem alinhavando essas questões do luto. O único pecado, vamos dizer assim, que eu acho da matéria é que ela se centra na morte, e o luto é um pouco mais amplo. Mas tudo que está nessa matéria pode ser aplicado a todos esses outros lutos. Assim como, quando a gente for entrar agora, que a gente vai entrar nos óleos essenciais, a gente vai poder fazer um paralelo com as características do óleo, independente de qual é a origem desse luto. E a escuta aqui é muito importante, né? Porque a gente, às vezes, lembra quando a gente fala, eu tenho dor de cabeça. Qual é o óleo bom para dor de cabeça? Não sei. Por que você tem dor de cabeça? É hormonal? É postural? É porque você está com a pressão desregulada? É porque você está muito tenso? Né? Então, a gente precisa ir um pouco mais além do que simplesmente essa pessoa está paralisada na tristeza. E aonde que a aromaterapia pode ajudar, então? Né? Primeira coisa é isso. Há aromas que transmitem paz e harmonia, eles evocam esse sentimento de paz e harmonia. Então, quando você vem com um aroma que ele é acolhedor, primeiro você já propicia um ambiente em que a pessoa se sente mais segura. E tem aromas que levam a isso. Eu separei alguns aqui para a gente falar, mas o mais importante aqui é a gente pensar que tem aromas que são mais elétricos, vamos dizer assim, que despertam, e tem aromas que são mais introspectivos. Esses que são mais introspectivos costumam ser os amadeirados, os tons de cítrico com um pouquinho, eles trazem esse aconchego. Tá? A aplicação aromática, ela age diretamente no sistema nervoso central. Então, a gente vai ver que para todos os óleos que eu vou trazer, e eu vou trazer uma gama grande de óleos, a gente não vai se aprofundar em cada um deles. A gente vai pincelar justamente porque eu quis trazer variedade para esse momento. E a aplicação de todos eles passa pelo aromático. Por quê? Porque quando você inala, você capta o óleo essencial, ele vai direto para o sistema nervoso central, em 20 segundos ele já está agindo no seu sistema nervoso central. Uma outra parte desce para o pulmão, vai cair na corrente sanguínea. Vai ajudar o resto do corpo? Vai. Mas o imediato que eu quero, que é atingir o sistema límbico, é a aplicação aromática. Então, são essas áreas que são relacionadas às emoções, ao humor e às reações fisiológicas. Porque quando você tem alteração de humor e de emoção, você tem reações fisiológicas. É uma taquicardia, é uma sudorese, as mãos e pés que ficam frios, que são reações normais de um sistema simpático ativado. E isso também, alguns óleos essenciais têm essa propriedade de equilibrar o sistema simpático e parasimpático. A gente precisa funcionar, o certo, entre aspas, seria a gente funcionar muito mais no parasimpático, que é o de relaxamento, é o de centramento. O simpático é luta e fuga. Então, é melhor para o equilíbrio do organismo funcionar no parasimpático. E alguns óleos trazem para esse equilíbrio. Tá? E a gente tem aqui um efeito terapêutico que é físico, mental e emocional. Então, são esses os benefícios da aromaterapia de uma forma geral. Eu trouxe aqui só os benefícios que estariam enquadrados no assunto luto.
diminuir o estresse e a insônia, atenuar a depressão, abrandar dores físicas e náuseas, porque às vezes esse estado emocional provoca náuseas, ajudar a regular a pressão sanguínea, minimizar sintomas de irritabilidade. Principalmente em criança. Quando você fala de luto em criança, às vezes a criança não fica chorosa pelos cantos, mas ela está com uma raiva desgramada, porque ela foi abandonada. Ah, é injusto, a pessoa morreu, a pessoa não escolheu abandonar. Sim, a criança não entende dessa forma. Para a criança, ela foi abandonada e ela está com raiva. Tá? Então, a gente tem que trabalhar também essa raiva no luto. E aí, agora a gente vai entrar nos olhos. Eu trouxe uma lista e eu trouxe algumas anotações. Por quê? Porque, como eu falei antes, os óleos essenciais eles têm uma gama muito alta de aplicabilidade. O que eu selecionei para trazer de cada óleo? Aquilo que fizesse sentido com o luto. Então, primeiro óleo da lista, bergamota. Eu vou ter que expandir aqui, porque senão eu não sei se vocês estão vendo. Tá? Então, primeiro óleo, bergamota. Por que bergamota? Porque ele tem propriedades terapêuticas como calmante, tranquilizante, sedativo e ele é um psicoativo. Ele tem uma porcentagem muito alta de limoneno, então ele vai atuar no seu sistema nervoso central mais rápido. Indicações terapêuticas que fazem sentido aqui para a gente. Agitação, estresse, excitação, insônia. Esther, mas é um cítrico? Sim, é um cítrico, mas os cítricos também agem na insônia. Nas questões emocionais, ele vai aliviar sentimento de desespero, autojulgamento, baixa autoestima, contribui para a autoaceitação e amor próprio, convida a ver a vida com mais otimismo. Então, de novo, eu não estou falando só de morte, eu estou falando de qualquer situação da vida que leve a um luto. E quando essa situação da vida leva a um luto, quando você pode ver a vida com mais otimismo, isso pode ajudar você a elaborar esse luto. Então, o uso sugerido dele é aromático, se for usar tópico, com muito cuidado, porque é um cítrico. Para ele ser usado em exposição ao sol, ele não pode ter os compostos que mancham a pele. Tá? Seguinte, limão siciliano. Aqui o limão siciliano, ele também tem uma alta concentração desses terpenos, os mesmos da bergamota, até mais, mas ele está mais voltado a questões de uma limpeza do ambiente. Tá? E aí a gente tem que começar a fazer um paralelo quando a gente quer. Tipo assim, você não sabe o óleo que você quer, mas você está com o pensamento meio embolotado. Você sabe que o limão ele faz uma limpeza do ambiente. Se você botar ele no difusor, se você colocar ele na água que você vai passar em cima do móvel da cozinha, ele tem essa propriedade asséptica, ele faz esse clareamento e ele também ajuda na clareza mental. Tá? Emocionalmente, ele vai agir na mente para ajudar na concentração e no foco, porque às vezes esse luto tira você, o pensamento repetitivo tira você do foco da concentração. Então, um óleo essencial que te traga para o foco e para a concentração vai te ajudar a superar, ainda que você não esteja trabalhando tanto assim a emoção. A gente está aqui pegando muito mais um sintoma. Tá? Tem outras questões emocionais aqui. Ele coloca aqui que ajuda na fadiga mental. Claro, imagina, se você tem um pensamento compulsivo acelerado e você não consegue se concentrar nas suas tarefas, é normal que você entre em fadiga. Né? E se a questão é do pensamento, fadiga mental. Tá? Restaura a energia, flexibilidade mental, desejo de concluir um projeto. Isso é uma figurinha mais ou menos repetida em todos os cítricos. Eu sugiro o uso apenas aromático do lemon. Eu não gosto, embora eu saiba que algumas pessoas indicam, eu não gosto do uso tópico do lemon, porque ele pode manchar a pele, você vai esquecer, enfim, não vai ficar bom. O cedro. O que acontece com o cedro? Ele é um óleo que a gente chama que é o óleo da comunidade. Tem uma característica aqui no cedro que ele é
estrogênio-like. Então, lembra que eu falei que o luto pode vir, por exemplo, por uma esterectomia, por uma extração de mama, né? E aí eu tenho que escolher qual é o óleo que vai ajudar essa mulher a superar o luto dessa perda dessa parte do corpo dela. Muito cuidado nessa hora. Alguns óleos essenciais são estrogênio-like. E esses cânceres femininos, principalmente, eles estão muito ligados à alta produção de estrogênio, né? Você não pode utilizar um óleo essencial que vai estimular a produção de estrogênio, e o cedro é um deles. Tá? Então, pode ser usado para luto, mas quando for um luto por uma questão de câncer, que é estrogênio-like, que é estrogênio dependente, a gente não usa. Tá? E aonde que ele vai trabalhar? Na força da comunidade. Ajuda a formar laços entre os grupos sociais. Às vezes a pessoa, no luto, se isola, ela esquece da força que tem estar num grupo, fazer uso de uma rede de apoio. E o cedro vem lembrar isso, vem lembrar que ela tem uma rede que ela pode se apoiar. Né? Vai inspirar esse sentimento de pertencimento, eu pertenço a esse grupo. Tá? O uso aromático e também na sola dos pés. Tá? E na sola dos pés ele ainda vai ter aí de quebra um efeito benéfico secundário em relação à calosidade. Olha o seguinte, cipreste. Cipreste é o óleo do movimento. Tá? Por que a gente usa o cipreste, por exemplo, no blend para as varizes? Você quer desfazer, né, aquele vaso que está com aquela constrição toda, e você quer movimentar o fluxo. Então, o cipreste vai dar isso, ele dá movimento. Se ele dá movimento, ele cria o que na emoção? Um fluxo energético. Então, aquilo que está estagnado vai se mover. Às vezes, a gente não faz a correlação de qual é o uso emocional que eu posso fazer do óleo. Se você pensar no uso físico de alguma coisa que você usa, às vezes você consegue fazer essa relação com o que seria a emoção. Eu estou ali estagnada, presa numa ideia fixa, e não respeito mais um fluxo da vida. Eu parei no tempo. Cipreste é um excelente óleo para isso. Como que você vai usar o cipreste para isso? O uso aromático. E aí vamos pensar um pouco o que move as pessoas. Você usa o que para você andar? Suas pernas, seus pés. Aonde você vai aplicar o cipreste, fora o aromático? Justamente nas pernas e na sola dos pés. Tá? Então, de quebra, a gente ainda vai aí favorecer o retorno venoso. Gerânio. O que acontece com o gerânio? Deixa eu só tomar conta aqui do tempo para eu não extrapolar muito. Tá bom, então. O que acontece com o gerânio? O gerânio é considerado o óleo do amor próprio. Ele é considerado o óleo que substitui, vamos, entre aspas, a questão de pai e mãe. Por que eu digo a questão de pai e mãe? Porque quando a gente trabalha no emocional, os olhos, né, no emocional, na constelação, a gente pensa nos olhos que trabalham o paterno, geralmente de madeira e, por excelência, o olíbano, e a gente pensa nos olhos que trabalham o materno. Não é só a mirra, mas, por excelência, a mirra. Você tem uma gerônia também, por exemplo, trabalhando esse materno. O gerânio, ele faz um papel duplo aqui. Por quê? Porque ele cria um acolhimento. Vamos pensar nas propriedades terapêuticas no corpo físico. Ele é um bom óleo para feridas, para cortes, quando você tem dermatites, né? A dermatite ela sempre, né, está atrelada ao fundo emocional, você vai usar o gerânio. Quando você tem cãibra, né? Quando você tem partes de infecção. Então, o gerânio é um curador. Ele, no amor próprio, também vai fazer esse papel de curador. Quando você tem, às vezes, por exemplo, uma criança, você não sabe o que ela tem, e você
ela não quer se abrir. Por algum motivo, aquilo que a incomoda ainda não está no ponto de confiança para ela se abrir com um adulto, de preferência, né? Para poder orientar essa criança. O que acontece quando você usa o gerânio? E aonde você vai usar o gerânio na criança? No difusor. Pode usar diluidinho nela? Pode. Ele não tem nenhum problema de alteração hormonal, vai provocar menstruação antecipada. Não, o que provoca menstruação antecipada é comer galinha cheia de hormônio. Isso provoca, mas gerânio não. Tá? E aí, o que acontece? O gerânio ajuda a restabelecer confiança nesse adulto, restabelecer confiança no outro, eu poder me abrir com o outro. Não necessariamente precisa ser pai e mãe, tá? Esse outro pode ser um professor, pode ser um psicólogo, né? Mas essa criança precisa confiar que esse outro vai estar aberto a ela, tá? E à la larga, ele vai sim restabelecer vínculo entre pai e mãe, não importa se vivo ou falecido, porque é o pai e mãe emocional idealizado. Tá? Você pode fazer o uso aromático ou você pode trabalhar o chakra cardíaco. Tá? A maioria dos óleos, quando você vai trabalhar no emocional do luto, você vai trabalhar chakra cardíaco ou o segundo chakra, tá? Que é o chakra umbilical. O chakra umbilical ele faz a sua ligação com o mundo. E o luto é um corte dessa ligação em alguns aspectos. Tá? Então, são esses dois pontos. Ah, sim, pré-frontal, né? Chakra frontal é importante, o timo é importante com o cardíaco e o segundo chakra. Lavanda. Lógico que a lavanda tinha que aparecer, né? Numa seleção de óleos para o luto. Por quê? A lavanda ela tem essa questão, né, terapêutica de ser sedativa, ela é antiespasmódica, ou seja, aquelas convulsões, né, de uma cólica menstrual, por exemplo, ela acalma. Então, ela tem essa propriedade de acalmar o ambiente, de acalmar o mental. Ela é um óleo de comunicação, você pode passar ela na garganta, pode passar no pré-frontal, pode inalar. Por quê? Ao trazer essa suavidade, ao trazer essa calma, ela possibilita que você ordene os pensamentos, e ao ordenar os pensamentos, você consegue expressar com clareza aquilo que você quer. Então, ela vai ajudar você a se expressar melhor, a ter um discurso mais coerente. Ela traz uma questão de insegurança, né, de lidar melhor com a insegurança. Pensamento acelerado, né, ela vai diminuir esse fluxo de pensamento, né, e isso ajuda nessa coordenação. Então, assim, notem que a gente está sempre falando de qual uso, aromático e tópico, tá? Aromático e tópico. No uso tópico pode ser um perfuminho pessoal, pode ser no creme que está acostumado, um creme neutro, tá? Desde que seja vegano, para não se entupir de toxina. Né? Olhem o seguinte, manjerona. Né? Eu até acabei de falar um pouquinho antes, né, que a manjerona tem uma questão aqui com o materno. Ela tem uma questão de apoiar a confiança, de restaurar essa confiança no outro, de aprofundar os relacionamentos. Vamos pensar que no corpo físico, o que a manjerona faz? Ela é um relaxante muscular. Aqui, olha, reequilibrante neurotômico e essa palavra é horrível, parasimpatotônico potente. O que é parasimpatotônico? Ela estimula o sistema parasimpático, que é aquele sistema do relaxamento. Então, por exemplo, a manjerona, se a pessoa está no estado acelerado, está com o simpático ativado, ao inalar a manjerona, ao passar ela aqui na nuca, nessa região do ombro, no peito,
ela vai ativar o sistema parasimpático, então ela vai trazer conforto, introspecção, relaxamento. Inalação, massagem no peito, na sola dos pés. Ela tem uma questão digestiva também. Ela tem uma questão dessas partes de infecções respiratórias e digestivas. É muito comum você acabar com alguma questão respiratória quando você passa pelo luto, tá? Porque o luto, em algum grau, ele vai afetar aí um sentimento de tristeza. E a tristeza, na medicina chinesa, afeta pulmão. Então, todos os óleos essenciais que, de alguma forma, protejam o pulmão e as vias respiratórias vão estar ajudando a minimizar os sintomas físicos que esse luto possa trazer. Porque esse luto pode trazer uma baixa de imunidade, essa questão respiratória, uma questão de dermatite, né? Esses sintomas que a gente tem que ir olhando. Petitgrain. O petitgrain, ele tem como propriedades terapêuticas ser um reequilibrante nervoso, ou seja, ele age diretamente no sistema nervoso, ele é um cítrico, tá? Então, ele vai atuar no sistema nervoso, no sistema límbico, ele é um antiespasmódico neurótropo, ou seja, ele vai ter principalmente funções de regulação do sistema nervoso. Indicações terapêuticas, a única que eu destaquei foi essa: distonias neurovegetativas em todas as localizações. O que é isso? É justamente quando você tem um desequilíbrio entre o simpático e o parasimpático, entre o seu sistema de luta e fuga e o seu sistema de relaxamento. Como eles estão desequilibrados, você pode ter taquicardia, no instante seguinte você ter uma diarreia, no instante seguinte você está com as extremidades frias, porque você está com esse desequilíbrio dos dois sistemas. E o petitgrain tem essa propriedade de equilibrar, né, esse sistema de luta e fuga e relaxamento. No emocional, invoca a ligação com a ancestralidade, iluminando a conexão eterna com todas as gerações anteriores. Eu copiei a frase como estava do livro, porque eu achei ela linda. Vou repetir. Invoca a ligação com a ancestralidade, iluminando conexão eterna com todas as gerações anteriores. O que significa isso? Que às vezes você tem aí nesse processo emocional coisas que não são suas, coisas que são como se fosse uma carga familiar, uma carga genética que vem se repetindo. Vamos pensar no fruto petitgrain. O que acontece aqui? Quando você tem a árvore, ela às vezes ela dá muitos frutos. Se você deixar todos esses frutos ali, o que vai acontecer é que você prejudica o desenvolvimento dos frutos. Essa árvore não tem força suficiente para produzir todos os frutos grandes, bonitos e maravilhosos. O que você faz para propiciar essa produção do que você quer? Da bergamota, por exemplo, que é o nosso caso, tá? O nosso petitgrain é um petitgrain de bergamota. Ele é um fruto que ele vai ser interrompido. Ele interrompeu o desenvolvimento desse fruto. Então, ele tem toda a carga anterior dessa árvore, daquilo que estava na potência, e ele tem todo um futuro pela frente. E ele parou ali naquele momento, tá? Por isso, é um óleo que, no emocional, vai trabalhar geracionalmente, tá? Então, aqui ele é bem bom, né, nesse uso aromático dele, de você trabalhar questões familiares, tá? Questões que se perpetuam. Sálvia esclareia. Aonde que a sálvia esclareia pode ajudar em questões de luto? Ela ajuda a mudar a percepção que você tem das coisas. Ela te oferece a possibilidade de olhar com mais clareza para as situações e ver a verdade que existe nessas situações.
aqui no frontal, principalmente, tá? Porque ela vai coordenar pensamentos, ela vai trabalhar esse chakra frontal e ela vai deixar você num estado de abertura para novas ideias, para novas perspectivas. Trabalha a concentração diferente do limão, da tangerina, que trabalha no foco da concentração. Mas ao eliminar o ruído, você consegue se concentrar no que importa. E aí você consegue se concentrar naquilo que é a verdade para você, que você não estava enxergando antes. Tá? E às vezes, na elaboração do luto, você precisa encarar o que essa situação está trazendo para você. E essa é a forma de você conseguir sair dessa situação que está te paralisando. Salve-esclareia também é estrogênio-like, tá? Então, gerânio eu não falei, mas também é estrogênio-like, tá? Então, dos óleos que eu falei que não podem ser usados, por exemplo, em casos de câncer de mama ou de câncer de ovário, tá? Gerânio, cedro, salve-esclareia, tá fora, tá? Todos os mixes que levam eles também estão fora. Então, Claricalme está fora, o Whisper está fora. Manjericão é um outro óleo que também vai trabalhar a questão da clareza mental. E, às vezes, nesse luto, você se coloca numa posição de estresse físico, porque o luto está constante, o cortisol está sempre, sabe, mandando bala, e com essa quantidade absurda de cortisol, a sua suprarrenal, as suas adrenais, elas estão trabalhando, 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 trabalhando. Na hora, ela cansa. E aí tem um pouco de controvérsia nesse assunto, mas que seria a fadiga adrenal. Ou seja, não é que a sua glândula ela morreu, desapareceu, mas ela está cansada. E aí, o que acontece com o uso do manjericão? E por que ele vai melhorar o humor através disso? Porque ao cuidar da adrenal e melhorar os sintomas dessa fadiga adrenal, você melhora o seu humor, tá? Então, por que ele é indicado para baixa de energia? Porque quem dá a energia do seu corpo é o seu rim, são as suas suprarrenais. Se isso está prejudicado, você tem uma baixa de energia. Então, por isso, o manjericão aumenta a energia. Por isso, quando você quer fazer um blend de ativação mental, você vai usar manjericão, tangerina, frankincense, copaíba. Tá? Bom, eu vou pular o sândalo porque ele tem uma conotação mais de introspecção e meditação. E a tangerina, na realidade, eu já falei bastante quando eu falei dos outros, porque ela vai cair mais ou menos na mesma questão da bergamota e do lemon. A questão é que a tangerina tem mais limoneno do que o próprio limão, apesar do limão ter esse nome por conta do limoneno. E aí, o que acontece? Ela faz uma ativação mental maior, tá? Alecrim, ele também vai fazer uma estimulação e ele estimula aqui a questões de dor, de fibromialgia. Então, esse luto que causa esse estresse emocional que acaba causando uma dor, ele pode ser mitigado com o uso de alecrim. Como você vai usar o alecrim nesse caso? Fazendo uma diluiçãozinha, uso tópico no local. O uso aromático dele vai trazer clareza mental, vai trazer foco. Ele é o óleo do estudante, né, por excelência. Mas no emocional, ele tem essa pegada desse convite a você confiar que as coisas vão dar certo, a você confiar que essa mudança veio para um propósito, por um propósito maior. Então, o alecrim te traz, no emocional, esse convite a você confiar, aí eu vou puxar a psicóloga para frente, no self. O que é o seu self? É aquilo que enxerga o que você não está enxergando. Você, na realidade, está enxergando, mas você não sabe que você está enxergando.
Quando você confia naquilo que está acontecendo, na mudança que está acontecendo, essa mudança veio com algum propósito. Eu ainda não entendi qual é esse propósito, mas existe um propósito nessa mudança. O self maior, que é essa coisa inteligente que você não absorve em você mesmo, conhece. E para você confiar nisso, você precisa de, às vezes, um estímulo. E o alecrim vai trazer esse tom de confiança de que existe algo além daquilo que eu conheço no meu dia a dia. Tá? Opa, eita! Frankincense. Aqui eu vou trazer os dois juntos, tá? A gente tem o frankincense, que é o óleo que vai trazer a clareza mental, propósito, vai fazer uma ligação de você com essa questão de um paterno. E o que é o paterno? É aquela coisa que te dá segurança. Às vezes, no luto, você passa por medo, por inseguranças, você precisa de um chão. E o frankincense vai te dar esse chão. Você vai usar, pode usar ele no topo da cabeça, na testa, na nuca, pode usar atrás da orelha, ou seja, nas regiões todas do sistema nervoso central, você pode usar na sola dos pés também, coluna também. Tá? Ele é antidepressivo, então ele é um óleo que você pode usar para subir qualquer sinergia. Você está na dúvida de como elevar a sinergia daquele blend ou daquela pessoa? Frankincense. Então, frankincense é um óleo que, em qualquer situação de luto, qualquer que seja o motivo, eu gosto dele, porque ele vai te dar um, é um consolo diferente, porque é um consolo de proteção. Tá? E, bom, o console, o forgive e o peace, eles são 3 óleos desse kit aqui, tá? Que é o kit do emocional. Tá? Na realidade, todos os 6 óleos aqui, o Passion talvez é o que menos. É, o Passion aqui é o que eu vejo um pouco de menos aplicação no luto, tá? Tirando o Passion, embora eu só tenha trazido aqui o Console, o Forgive e o Peace, todos esses óleos aqui do kit emocional vão ajudar na questão do luto, tá? Por quê? A gente tem o Forgive, principalmente na questão do perdão a si e ao outro, e uma questão de trazer confiança nesse outro, né? Porque às vezes você teve experiências ruins na vida que fizeram com que você perdesse a fé no ser humano. E se você não perdoar essas experiências, e às vezes as experiências são suas, você causou essa experiência, se não houver esse perdão, você não consegue ir para frente. O Cher, eu não trouxe aqui, mas ele tem essa questão da alegria, essa questão de trazer para um estado de humor mais ativo. Então, cabe. Passion foi o que eu falei, não vejo muito ele aqui no luto, pode até ser, mas não vejo muito. Talvez aqui numa troca de emprego pudesse pensar nele. Motivate, sim, porque às vezes você está nessa apatia e o Motivate vai te dar um up. Console, para mim, é o blend daqui, desse conjunto, por excelência, para lidar com luto. E aí, por conta da composição do console, que eu até anotei aqui, frankincense, patchouli, ylang ylang, labdanum, eu não conheço, amires, sândalo, rosas e osmanthus, que está em alguns óleos e que traz um ground também. Então, é um óleo de um recomeço, de um aconchego, tá? E o Peace, que é justamente para te trazer esse sentimento de um vai ficar tudo bem, tá? Estou passando por esse momento agora, mas vai ficar tudo bem. Eu confio que vai ficar tudo bem. Bom, existem outros óleos
Existem outros óleos que podem ajudar, ou seja, essa lista que eu trouxe hoje, que foi uma lista grandinha, né? Para você tratar o luto, você lidar com o luto. Mas ela não é restritiva, não são somente esses os óleos. A gente tem outros óleos que também podem ser usados. O Balance ajuda? Ajuda, porque ele não vai trazer o equilíbrio. O Adaptive ajuda? Ajuda, porque às vezes você não tem que lidar com uma outra situação na vida e o Adaptive vai fazer com que você lide melhor com essas coisas. Se o pensamento está muito acelerado e você não consegue dormir direito, o Serenity ajuda? Ajuda. Serenity com console é perfeito quando a pessoa está com esse sentimento de tristeza está muito grande, ela está muito perdida e ela está com esse pensamento e ela não consegue dormir direito. Você junta os dois, a chance que ela tem de relaxar e dormir é enorme. Tá? Enfim, eu botei outros aqui. Deep Blue. Tipo assim, a pessoa não tem nada na vida para tratar esse luto. Tem Deep Blue? Vamos usar o Deep Blue. Aonde? No umbigo, em volta do umbigo. Por quê? Porque na composição do Deep Blue tem sempre viva. E o sempre viva não é aquela planta que, aonde ela for, aonde ela cair, ela dá um jeito. Então, ela tem essa questão da resiliência. E quando você passa por um luto, você precisa ser resiliente. Então, esses óleos que eu trouxe aqui são alguns que a gente tem para trabalhar, tá? Mas se a pessoa tem outros em casa, e aí vem também essa questão da escuta do consultor, né? De você também ver quais são os óleos que essa pessoa, os olhinhos essenciais que ela tem em casa, porque às vezes ali ela tem uma coisa que está paradinha, escondida, e que pode ser usada no momento em que ela está precisando. Tá? Ah, Calmer, já falei. Não falei, não. O Kit Kids, né? A parte do emocional para criança. Então, o Calmer pode entrar aqui também. Tá? Enfim, era isso que eu tinha